muito bem-vinda, está no lugar certo se você gosta de ensinar. Bem-vinda aqui com a gente da Educar. Conta um pouquinho pra gente dessa arte do cupcake. O que o internauta pode esperar desses 2 dias de curso? Bom, Renata, boa tarde meninas. Eu estou muito honrada com o convite, estou muito feliz por estar aqui hoje. E nesse curso, esse curso que eu preparei de cupcakes, eu preparei com muito carinho, com muito zelo, porque a gente vai fazer um curso completo. A gente vai preparar massas, vai preparar os recheios, vai saber harmonizar a massa com o recheio, vai saber criar algumas massas e aprender a fazer algumas coberturas, porque o cupcake ele pode ser servido em vários tipos de evento. Então, dependendo do evento, pede uma cobertura diferente. Então, a gente tem que ter uma boa variedade de coberturas. Então, ao final desse curso, todo mundo vai se sentir um expert. Todo mundo vai saber desenvolver o seu próprio cupcake. Que maravilha, esse é o meu objetivo. Silvia. Não, com certeza será atingido. Eu gostaria de ver novamente, mostrar para vocês, internautas, esses cupcakes decorados com essas bonequinhas. Mostra que tá com chuquinha ali, uma de cada lado. Aquela sou eu. Mostra ali atrás, Jean. Olha só. Ali atrás, aquela ali atrás com a Chuquinha sou eu, porque ela não trouxe uma parecida comigo, mas imagina na sua festa de aniversário, né, do seu filho, da sua filha, né, naquele chá de bebê também, isso. Essa decoração na mesa, com a carinha do aniversariante, né, com a carinha do neném, carinha das crianças, é muito bacana. Então eu convido todos vocês, internautas, para participarem, curtir lá a nossa fanpage, assistirem o curso, chamar os amigos, participarem também com as suas dúvidas através do nosso chat. E quero também aqui receber as minhas convidadas de hoje. Aqui do meu lado eu tô com a Marisa de Souza. Marisa, seja bem-vinda. Gostaria que você pegasse o microfone, Marisa, e falasse um pouquinho de você, o que você faz e a sua expectativa de estar aqui. Então, Renata, eu estou começando no ramo de confeitaria, né? Estou muito feliz com o convite, muito obrigada a todos. E nunca é tarde para aprender de tudo, né? Então, como a Silvia disse, eu quero sair daqui uma expert em cupcakes, tá? Então, fique à vontade para participar, viu, Marisa? Tá joia. E ali a gente está com a Tânia dos Santos. Tânia, bem-vinda também. Fala um pouquinho de você, o que você faz, sua expectativa de estar ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu faço bolos e doces, né? E quero aprender sempre. O mesmo estilo da Educar. Então, eu estou sempre ansiosa em aprender sempre mais. Que bacana, gente. Com certeza vocês vão sair daqui com mais conhecimento, né? Aprimorando cada uma na sua área. Vamos lá então, Silvia. Como que você quer começar? O que você acha que já é importante falar nesse primeiro momento para os internautas? Bom, então, eu acredito assim, como você mesma falou da marca, né, de quantidade, de volume de aulas, a gente percebe assim, que numa sala de aula, em qualquer sala de aula, nós temos níveis diferentes de conhecimento entre os alunos. Isso numa turma com 2 pessoas, numa turma, imagina, que só caberia no estádio de futebol, né? Que é o que a gente tem aqui, uma sala de aula também no estádio de futebol. A gente vai perceber mais ainda essa diferença, né? Como as meninas disseram, né? Uma já tem um pouco de experiência, a outra está começando. Temos níveis diferentes de conhecimento. Num curso, o que é importante para quem vai aprender? Primeiro, a gente tem que estar aberto a aprender, né? Tem que estar disposto a aprender. Quando a gente está começando, toda a informação é muito importante. Quando a gente já é um pouco mais experiente, as informações elas têm que ir sendo filtradas. Ou seja, num curso, você vai assistir, isso aqui eu já sei, puxa, isso aqui ela faz diferente do que eu faço, fica mais fácil. Isso aqui eu estou vendo pela primeira vez. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fica difícil, porque as informações, né, vão ficando repetidas. Então, a gente tem que filtrar aquilo que nos serve. Claro. Então, assim, de verdade, a gente tem que ficar à vontade. Fiquem à vontade. Eu estou me sentindo à vontade, estou me sentindo na minha casa. Ai, que bom. E para cozinhar, a gente tem que estar assim. E para criar mais ainda, a gente tem que estar bem à vontade, bem feliz na cozinha. Então, para a gente começar bem, vamos começar direito, que é pelo mise en place. Essa separação bem bonita de ingredientes que a gente fez aqui, a gente chama em gastronomia de mise en place, que é o início de uma receita, é o bom início de uma receita, é o pré-preparo. Ou seja, a gente separa ingredientes e separa também utensílios. Por quê? Imagina que eu estou com a massa toda prontinha, às vezes é uma massa que tem fermento, que tem clara de ovo em ponto de neve, ou seja, a massa pode perder o ponto quando ela fica em descanso. Então, o mise en place, além da separação de ingredientes, é também a separação de utensílios, coisas que a gente vai precisar. Imagina que você está com uma massa de bolo pronta e descobriu que a forma você emprestou para alguém e não devolveu. Ou seja, não adiantou nada você fazer uma boa massa se você não tem o utensílio certo. O liquidificador está funcionando, eu tenho tomada, eu tenho tudo o que eu preciso, né? Acender o forno, porque a gente vai fazer bolo, então acender o forno na hora que começa a separar os ingredientes também é parte do processo para que a receita dê certo no final. Então, feito o mise en place, a separação dos ingredientes bem feitinha, bem caprichada, a gente começa a bater a massa.
Nas receitas que vocês têm acesso, tem as medidas em xícara, em colher e em peso. Para quem não tem balança em casa, que eu acredito que a maioria não vai ter, todas as receitas aqui foram separadas em xícaras. E foram utilizadas uma medidinha padrão, ou seja, eu tenho um jogo de medidas, então não é assim, eu tenho medida em xícaras. Aí eu vou lá no meu armário, pego qualquer xícara e vou separando. No armário da gente tem xícara com 180 ml, 250 ml, né? Então a receita vai ficar cada dia de um jeito diferente. Usa uma medida padrão, onde a xícara maior mede 240 ml, ou seja, a xícara grande 240, a xícara média, meia xícara 120 e assim por diante. A receita vai ficar sempre igual, né? A gente consegue ter padronização na separação dos ingredientes. E aí sim, vamos começar a bater a massa. Vamos ver aqui os ingredientes. Então tá, do nosso bolo de chocolate. Vou cantar os ingredientes, você mostra pra gente, tá bom, Silvia? Ó, nós vamos precisar de 4 ovos. 4 ovos, claras e gemas, tudo junto. Aí estão aí os ovos. Vou colocar aqui o ovo. 2 xícaras de chá de açúcar. Açúcar, 2 xícaras. Isso. 1 xícara de chá de leite morno. Isso, aqui o leite já tá morninho, a gente já deu uma aquecidinha. 1 xícara de chá de óleo. Uma colher de chá de aroma de baunilha. Aqui com bolo de chocolate fica também muito bom. Meia xícara de chá de chocolate em pó 50%. E já falamos das diferenças, né, dos chocolates. Tá. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E, para finalizar, 1 colher de sopa de fermento em pó. A receita tá aí também para vocês na tela e no nosso grupo do Facebook, tá bom, gente? Então, vamos lá, Sil, com você. Então, podemos aqui começar a preparação da massa. Liquidificador, então, todos os ingredientes líquidos, né, a gente pode colocar lá no fundo, ó, o leite, leitinho morno. Aqui a gente está fazendo a receita bem igualzinho, tá aí, a receita toda, né, na mesma quantidade que está lá para não dificultar. O ovo. Silvia, já que o leite está morno, o ovo, ele tem que ser a temperatura Isso, ambiente? o ovo está em temperatura ambiente. E é leite morninho, tá? Porque aí, se a gente jogasse um leite quente, ia cozinhar o ovo lá. Tá bom. É morninho, tá? Do jeitinho que está lá dizendo na receita. Então, a gente precisa... Vou colocar aqui já a essência de baunilha. Então, de verdade, aqui não tem muito segredo, né? A gente vai colocar os ingredientes úmidos lá embaixo. Vamos colocar aqui o açúcar e o chocolate em pó, para ficar mais fácil para a máquina, né, funcionar, para o liquidificador funcionar direitinho, para não sofrer demais. Agora tem um detalhe, né? A gente vai colocar farinha e fermento só depois no final. A gente vai bater isso na mão, porque o liquidificador ele tem uma particularidade que ele quebra a fibra da farinha de trigo. E a farinha branca já é uma, né, já quase não tem fibra. Então a gente vai colocar isso no final. Quando a gente faz desse jeito, o bolo não fica pesado, apesar de ser um bolo de liquidificador, tá? Então fica uma massa bem fofinha. Essa massinha, ela tem eu gosto muito de ensinar porque é uma massa de alto desempenho. Alto desempenho numa massa, né, um bom desempenho é rendimento e aquela massa que dá sempre certo, tá? Se a gente tem aquela massa que um dia fica boa, outro dia derrama, outro dia afunda, não é uma massa de bom desempenho. E às vezes também eu tenho uma massa muito cara com rendimento muito baixo. Essa aqui tem um bom desempenho geral. Vamos lá, ligar aqui. A massa de chocolate, Silvia, é a que mais sai para os cupcakes? É a massa que mais sai, porque quando a gente está pensando em fazer um cupcake para uma festa, a gente tem que pensar primeiro em quem vai comer, né? Que são os detalhes, né? Então, eu vou escolher uma massa, vou inventar uma receita de cupcake. Então, a primeira coisa é pensar quem vai comer. E a massa de bolo de chocolate, ela tem isso, né? Difícil a gente achar alguém que não goste de bolo de chocolate, né? Então, é sempre um coringa. E quando a gente tem uma massa que tem um bom rendimento, isso é melhor ainda, né? Massa de bolo de chocolate liquidificador é ótimo. Agora, é só a gente peneirar aqui. Essa farinha já está peneiradinha. Já vou misturar aqui o fermento, ó, porque aí fica mais fácil. Já misturar aqui. A Tabata, minha ajudante, eficientíssima. Exatamente, a Tabata Romero. Já peneirou aqui a farinha e o fermento para mim. Pronto, agora é só misturar. Pega um fouet
mistura. Essa massa fica assustadoramente mole, mas é assim mesmo, tá? Não caio na tentação de colocar mais um pouquinho de farinha achando que isso tá errado, né? Acho que eu usei a farinha errada, usei o medidor errado. Não, mas é assim mesmo, tá? É uma massinha mole. E falando no final do fica bem chocolate fofinho. em pó, você usou de 50%. Isso. Eu usei o chocolate 50%. Quando a gente for comprar o chocolate, a gente vai perceber assim, ó, que tem o 50%, que é esse que a gente está utilizando, o 33%, então esse percentual é relacionado à quantidade de cacau que tem naquela embalagem. Quando a gente pega um achocolatado, se eu fosse usar um achocolatado nessa receita, a gente não teria o mesmo desempenho, porque o achocolatado tem pouco cacau e muito açúcar, então a gente vai ter mais açúcar na massa. Então, utilizem ou 33%, que daí a gente teria que usar o dobro, né, porque ele tem menos concentração de cacau. O 50% usa igual está na receita, e se for o cacau em pó, que é 100% cacau, não tem açúcar, pode dividir, então a gente usaria só a metade, tá? Para não ficar muito forte. Então pronto, a massinha está pronta, é isso aqui, ó, bem rápido, né? Agora, a gente precisa colocar essa massinha nas formas. Bom, então a gente já sabe assim, ó, que quando eu vou pensar em preparar um cupcake para alguém, eu vou escolher a massa baseado na pessoa que eu quero agradar. Então, massa de bolo de chocolate, massa de bolo de fubá, massa com frutas, né? Eu tenho que saber, porque se eu fizer um bolo de fruta, se eu colocar a fruta aqui dentro e esse bolo for para criança, eu já errei. Então a gente vai fazer a escolha da massa relacionada com quem vai comer. Agora, a gente tem que escolher o tamanho. Tabata, pode pegar para mim uma forminha mini, por favor, dessas aqui, ó, de papel, só para mostrar o tamanho. O tamanho também, tá? O tamanho é bem importante. Então aqui a gente tem uma forma de metal e as forminhas de papel. Então esse tamanho aqui de forma, ele é bastante, é o mais utilizado, né? E é muito fácil de encontrar, tanto a forma de papel quanto a forma de metal. Então aqui a gente tem outros tamanhos, ó. Então agora, né, hora de colocar a massa na forma, eu tenho que saber o tamanho da forma que eu vou utilizar. Então esse aqui é um tamanho bastante utilizado, é o mais utilizado, mas na minha opinião é um bolo meio grande, né, pra gente comer durante um evento, ou num coffee break, ou num chá com os amigos, né? É um pouco grande, né? Então, o tamanho que a gente mais indica é esse aqui, ó. Ou seja, 2, 3 mordidinhas, acabou. Então, é mais apropriado. Olha o tamanho desse aqui. Que cuti-cuti. Cuti-cuti. Tá? Então, esses tamanhos a gente poderia, por exemplo, servir no meio de uma festa, né? Para as pessoas comerem durante a festa. E esse aqui para levar para casa. Se você me der esse bolo para eu levar para casa, eu vou ficar bem brava, viu? Isso aqui é muito pequeno para levar para casa de lembrancinha. Tá? Para lembrancinha, esse. Ou para decorar, fica mais fácil esse tamanho. Se for para comer na hora, ou às vezes a gente vai servir num lanche, esse tamanho menor aqui. Silvia, os internautas já estão querendo saber sobre o rendimento. Muito bom. Você consegue dizer pra gente, com essa receita, quantos cupcakes dão nesse tamanho, no outro tamanho? Sim, você pode falar pra gente? Essa massa, com esse tamanho de forma, ele vai render de 25 a 30. Então, assim, se eu quero aquele bolo bem gorduchinho, vai render os 25, porque a gente vai colocar uma quantidade maior de massa. Agora, é importante a gente se atentar, porque, assim, ó, se eu carregar demais na massa, ele vai subindo e vai ficar bonito, ele vai derramar, né? Principalmente quando a gente tem aqui uma massinha mole. Então, a gente vai medir, colocar uma quantidade bem certinha de massa. Essa quantidade já foi testada por nós muitas vezes, então é uma quantidade que eu já uso padrão. Mas se eu quero a massa mais crescida, um pouquinho mais barrigudinha, a gente pode colocar mais um pouquinho, tá? Então, vai render em torno de 25 a 30, tá? E, Silvia, desculpa. Pode falar, pode falar. E o mini, quantos dariam do mini? Um desse aqui é igual a mais ou menos 3 desse aqui. Então ele vai render. Se ele 75 daí seria no 75 caso e 90 mais ou menos se for de pequenininho, tá? E aquele mini. E esse aqui deve dar uns 5 mais ou menos, né? Tá, e daí a gente vai fazendo vai fazendo a conta okay. aí, isso mesmo. Tá bom. Certo? Bom, então agora é hora da gente pegar essa massinha e transferir para cá. Pode conseguir para mim aquela espátulazinha de cabinho preto? Vê se você encontra ela para mim. Bom, então aqui eu estou usando para essa forma, a quantidade que nós já testamos e eu estou bem acostumada a usar. O copinho é da medida de 1/4 de xícara. Ou seja, se uma xícara grande tem 240, aqui é um copinho de 60 ml. Então eu preencho o copinho, ó, tiro o excesso, limpo, né, para a gente não vir com isso aqui pingando tudo aqui por cima, ó, limpa e traz para cá. Ó, tá?
Então, sempre que vocês forem testar uma massa, fazer uma massa pela primeira vez para colocar nas formas, a gente sempre vai fazer como um teste, tá? Porque a quantidade de massa, vocês vão ver que numa outra receita eu uso uma medida diferente, o tipo da massa cresce de maneiras diferentes. Então, para essa receita, é um copinho de 60 ml. Para outras massas, pode ser que o copo seja maior ou menor. Aqui, ó, não tem erro, ó. Passou a espátula em cima, por isso que é importante um medidor, ó. Passou a espátula, vai vir sempre a mesma quantidade de massa. Está vendo aí no detalhe. E me diz uma coisa, Silvia, os internautas estão enlouquecidos querendo saber o número das forminhas. Ai, o número da forminha. Agora eu não sei, é porque essa aqui a gente já compra como forminha para cupcake. Mas eu acredito, eu posso pedir para a Tabata dar uma olhadinha, que eu tenho embalagem ali, Tabata, aquela uma forminha amarela que tem aí, ela tem um número. Eu acredito que tem um número. Então daqui a pouco a gente aqui, revela para vocês. Isso. Mas hoje em dia é bem tranquilo de usar, a gente acha. E essas formas, elas já são prontas para cupcake, tá? Então a maioria delas tem uma excelente qualidade, as tintas não soltam no bolo, elas não soltam a forma não solta do bolo, então é bem tranquilo de usar. Hoje em dia a gente já tem muita... Mas é assim, ó, hoje em dia a gente tem essa facilidade toda em formas. Há algum tempo atrás não era assim, né? A gente não tinha tanta variedade de formas, sim, cores, tudo, né? Porque esse bolo, tradicionalmente, na origem dele, ele é feito na caneca. Trouxe até uma canequinha para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só mostrar, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. A gente pede para a Tabata continuar aqui a aplicação da massa. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso aqui é uma xícara, que a gente poderia pegar esse bolo e assar aqui dentro. Sim. Que é a receita original, de verdade, é num bolo assada na caneca. Só que assim, ó, nem sempre vai combinar a gente colocar, digamos assim, eu vou usar isso para dar de lembrancinha numa festa de casamento. Então não combina a gente fazer o bolo numa caneca e dar isso de presente. Eu teria que dar a caneca junto, né? Não posso pedir a caneca de volta. Claro. Então, o uso das formas individuais veio justamente para substituir isso aqui. E a ideia, né, de se fazer cupcakes é muito antiga, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, a origem desse tipo de bolinho... Traz para mim um bolinho assado, Tabata, por favor, só para a turma visualizar isso aqui pronto. Aquele bem bonito. Isso, bem gorduchinho. Tá. Só para a gente visualizar ele assadinho, para a gente ter uma noção. Ó, isso aqui, ó, pra gente, de verdade, não é nenhuma novidade. Tá? Não sei se as meninas se lembram, acho que o pessoal de casa também vai lembrar. Isso aqui já existe há pelo menos, que eu tenho lembrança, há uns 25 anos aqui no nosso mercado nacional. Apesar dessa receita ser muito mais antiga do que isso, as primeiras receitas estão em livros de confeitaria americanos desde 1820. Então, são receitas muito antigas. O termo cupcake é usado há muito tempo. Então, mas para nós aqui, de verdade, desse jeito não é nenhuma novidade. Agora, a partir do momento que o bolinho começou a aparecer em filmes, em revistas americanas, né, em seriados americanos, isso definitivamente entrou para a nossa confeitaria, né, para a confeitaria nacional. Sim, daí virou moda mesmo, sim, né? Porque a gente gosta de decorar, né? Então, a gente já tinha o bolinho ali, né, que era até comercializado, assim, industrializado. Se pode decorar, isso cai fácil no nosso gosto. Que é a variedade também, né? Isso mesmo. Aí a gente juntou com os nossos ingredientes aqui do Brasil e aí ficou tudo muito divertido, tudo muito mais gostoso. E Silvia, chegou outra pergunta aqui. Pode falar, vamos lá, da Liliane Azevedo. Ela fala assim, Renata, pergunta para Silvia, por que não fazer na batedeira os cupcakes, né, a massa? Sim. É a Liliane de Ribeirão Preto. Ai, que bonitinha. Ela falou, beijos, amo você, obrigada por mais um curso maravilhoso. Ai, que fofa. Que bom. Então é assim, ó. Batedeira, Sil. Assim, ó, qualquer massa pode ser utilizado para fazer cupcake, tá? A gente não pode se prender só àquilo que é tradicional, né? Porque se a gente pegar, como eu disse, né, as primeiras receitas, o termo cupcake vem de livros americanos. A gente não pode se prender muito a isso porque os ingredientes deles são diferentes dos nossos, a cultura, o paladar deles é diferente, então a gente não pode se prender a isso. Ou seja, qualquer receita boa pode ser usado para cupcake, não se prendam a isso. Então pode ser uma receita boa que você tem aí na tua casa de
de um bolo que dá para fazer na batedeira, o que dá para fazer no liquidificador, o que dá para fazer só na mão, tá? Então não se prenda a isso não, faz o teu bolinho de batedeira que vai ficar ótimo. Tá? Para isso não existe uma regra muito definida, tá? O bolo tem que ser gostoso, tá? É a única regra de verdade. Bom, então esse aqui já está colocadinho aqui na forma. Agora a gente vai lá para o forno, tá? O nosso forno, como eu disse, ele já foi ligado, na hora da separação dos ingredientes o forno já foi aceso e a gente vai colocar aqui para assar. Sil, ele foi pré-aquecido a quantos graus? Isso, aqui eu coloquei a 160 graus mais ou menos, tá? Porque a quantidade de bolo é muito pequena na forma. Então o bolinho vai esquentar muito rápido, a massa esquenta muito rápido. O que assa primeiro é o que está encostado na parte de metal, então ele para de crescer. Ele para de crescer aqui, né? Se a gente colocar um forno muito alto, ele para de crescer aqui e continua crescendo aqui. Então a gente vai ter aquele bolo com um bico, com uma ponta, né? Aquela barriga. E ele pode rachar. Então, para ele ficar com esse efeito bonitinho arredondado, a gente vai assar com forno mais baixinho, de 150, 180 graus mais ou menos, tá? Para não estufar o bolinho. E também ele pode derramar quando o forno está muito quente, né? Porque ele cresce muito rápido. Tá? Então agora a gente pode ir para a segunda receitinha, tá? Porque a gente tem bastante coisa para perguntar por quanto tempo? Eu sei que cada forno, né, tem o Vamos marcar o tempo, tá? Porque aí vou marcar o tempinho aqui, tá? Eu vou colocar ali 25 minutos, tá? Mas aí a gente vai olhando, a Tabata ajuda a gente a olhar ali, mas vai despertar, a gente vai saber direitinho. Tá, agora a gente pode ir para a segunda receitinha. Então vamos lá, agora a nossa receita é do bolo de fubá, é isso? Isso. Então tá bom, vou cantar a receita para vocês rapidamente. Internautas, vamos lá. Você já está na mão com açúcar. O açúcar, é isso. Então tá bom, 2 xícaras de chá de açúcar. Ótimo. 4 ovos. 1 xícara de chá de leite morno. Leite, que também já está molinho. 1 xícara de chá de óleo. Olha, já vou colocando tudo aqui dentro do liquidificador, tá? Bom. Como no outro, tá? Não tem segredo. Tudo que for líquido já vai jogando lá. Tá bom. Depois do nosso óleo, 1 xícara de fubá médio. Tá. 1 colher de chá de erva doce, que é opcional aqui, né? Você colocou na nossa opcional, receita. Quem não gosta não precisa colocar. 1 xícara de chá de farinha de trigo. E finalizamos com 1 colher de sopa de fermento em pó. Isso. Então agora, da mesma maneira que a gente fez com o outro, leite morno, óleo, os ovos eu já coloquei lá dentro, vamos colocar aqui o açúcar. Da mesma forma, né? Isso, seguir o mesmo a receita é bem parecidinha, outro. tá? Não tem nem muito o que inventar aqui, o que errar. Tá bom. Leitinho morno, o leite morno é bom porque já inicia a fermentação rapidinho. O leitinho dá uma turbinada ali no fermento. Eu vou até aproveitar e pedir desculpa para os internautas, a Tabata procurou lá o número das forminhas, não vem escrito o mesmo número, tá, gente? Então, mas eu acho que vocês conseguem, né, se informar a partir dessa base. Sim, e as testar formas também a receita, né, em hoje casa. Hoje em dia é fácil de encontrar. Ela já até vem escrito como forma para cupcake. Tá. Vamos ligar aqui. Então, no outro bolinho, eu disse para a gente não bater a farinha no liquidificador, para que a gente não quebrasse mais ainda a fibra da farinha branca. E do fermento também. O fermento não pode ser batido no liquidificador. Só que nesse caso, a gente tem o fubá médio, que pode ser batido à vontade, e o fubá é como se ele estivesse enganando o liquidificador. Então, quando a gente põe a farinha para bater aqui junto, não interfere em nada. Esse bolo fica bem fofinho. A única coisa que a gente não bate junto é o fermento, porque não pode mesmo, e a erva doce, porque se a gente colocar para bater ali, ela vai sumir. Tá Só mais uma batidinha. Esse aqui é mais fácil ainda, né? Adoro esses bolos que você junta tudo, ligou o liquidificador, sai pronto. Não tem como errar, né? Adoro. Nenhuma dúvida aqui das minhas convidadas? Tá, pode perguntando. Vocês estão representando a turma que está em casa. Com certeza. Silvia, pergunta de iniciante, assim, bem iniciada. Pode falar. O leite morno, qual que é o segredo? Você falou que ajuda na fermentação, né? Isso. Se eu colocar um leite gelado, o que vai acontecer com essa massa? Vai demorar mais para fermentar. De verdade, se você fizer muita massa, como nós ontem assamos muita massa aqui, para, sei lá, assamos mais de 100 bolinhos,
Ou seja, eu não tenho forno para assar 100 bolinhos de uma vez só. Então, a massa que vai ficar esperando a vez ali no forno, a vaga no forno, né, vamos dizer assim, ela pode começar a fermentar. Então, ontem a gente usou até o leite em temperatura ambiente mesmo, que era justamente para ele não fermentar. Aqui o fermento. Que bacana essa técnica, né? Que daí você pode também se adaptar para a sua realidade daquele dia, daquela semana, isso mesmo. Né? Então, isso mesmo. A massa de liquidificador, ela pode até descansar na geladeira para frear ainda mais essa fermentação. Agora aqui, como a gente tem até uma pressa, né, para que a gente possa assar o bolo, ver ele assando e comer o bolo, vou botar o leitinho morno, né? Bem mais rápido. Pronto, agora a gente vai para a forminha. O mesmo procedimento. Traz o fouet para mim, ô Tabata, que aí eu bato um pouquinho porque o fermento ficou boiando ali. Bom, então eu trouxe aqui para vocês umas xícaras bem bonitinhas. Ai, que linda! Essa aqui é de um parceiro nosso e ele já vem com a receitinha, na embalagem ele vem com a receita para botar os ingredientes todos aqui já juntos. Deixa eu só colocar aqui para vocês olharem de pertinho. Então a gente tem aqui, ó, canecas. Abram lá o armário de vocês e vejam as canecas. Olha essa aqui é para quem está de regime. Olha só que amor. Adorei! Essa é minha, a mini. Quando eu comi essa aqui é psicológica, você comia um bolo inteiro numa caneca. E esse aqui, ó. Peças de silicone, a xícara de silicone, olha que bacana. Eu vou pedir para essa você mostrar no detalhe pra gente. Xícara de silicone. Pode ir ao forno, Ela tá? é linda, né? Linda, né? Essa sim, para dar o presente da xícara junto. Essa pode levar, não precisa pode, pedir de volta, né? Aqui eu vou bater porque o fermento ficou por cima. Esse aqui, agora nesse caso aqui, a gente tem uma receita, a gente tem embalagens, as formas que a gente vai assar aqui no caso dos copos, a gente não tem uma medida padrão, né? Cada uma é de um tamanho. Então a gente vai colocar até a metade só, tá? Para não colocar massa demais. De verdade, se é para errar, é melhor errar para menos, tá? Porque ontem a gente fez o teste, como a gente não sabia quanta massa ia, né? Porque não é uma embalagem padrão, a gente acabou colocando massa demais e ela transbordou. E a turma adorou, né? Porque transbordou, já podia comer, então. Posso pedir a gentileza de você só deixar um pouquinho mais centralizada a sua tigela? Essa aqui? Isso, para que a gente possa ver no detalhe. Então deixa eu tirar essa aqui. E vamos colocar para cá. Isso? Acho ficou bom que aí? Sim, deixa eu ver, acho que ficou bom. Ficou legal. Vou colocar metade, tá? Porque aí a gente vai ver juntos aqui como é que vai ficar o desempenho dessa massa aqui no copinho. Tá bom. Posso insistir, pedir para você Tá, puxar um pouquinho mais para você? Só puxar para você, isso. Ficou bom aí? Ficou perfeito, obrigada, Sil. Aqui, ó. Essa aqui é tua, tá, Renata? Para você Ai, manter tá bom, obrigada. Depois o chat fala que eu sou gulosa, eu sou sempre obrigada a comer. Porque hoje se você for obrigada a comer, você vai comer um bolinho... Bem pequenininho. Bem pequenininho, isso mesmo. Essa aqui também, eu vou colocar só metade, que é pra gente... E também, sim, se a gente vê que transbordou, a gente simplesmente come o que estragou, né? Porque transbordou, ficou feio e faz de novo. Tá certo. Simples assim, sem complicar a vida. Bom, então eu vou tirar essa massinha pra gente começar uma terceira massa, tá? Ou seja, a gente tem bastante coisa para fazer. E o rendimento dessa, se a gente for pensar na forminha, é a mesma quantidade que você mencionou. Isso, mas você vê, ó, que a gente pode utilizar tanto tipo de recipiente, né, que o rendimento é sempre muito relativo. Tá. Bom, agora a gente pode ir aqui para nossa próxima massinha, tá? Uau, que é isso aqui, vamos lá. Sim. Então já vou pegar aqui forno, a receita. Né? Eu quero um bowl e a batedeira, tá? Por favor. Vamos lá, ingredientes, né? É a receita da nossa massa manteigada, isso. Essa é um coringa também. Então vamos lá, ingredientes, pessoal. 1,5 xícara de açúcar. Comecei. Açúcar. Exato. Então 1,5 xícara de açúcar, pessoal. 250 gramas de manteiga ou margarina sem sal em temperatura ambiente. Isso. 4 ovos. Maior. Os ovinhos já estão chegando. Isso, 1 colher de chá de aroma de baunilha. Meia xícara de chá de leite. Nesse caso, o leite ele tá em que temperatura? Agora frio. Frio, tá bom. Temperatura ambiente, não precisa ser gelado nem quente. Tá bom. 1 colher de sopa de fermento em pó. Isso. E para finalizar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Isso. Aqui a gente já tem um exemplo de uma massa um pouco mais cara, né, que leva manteiga.
E uma massa que já não me dá um rendimento tão grande, né? Aqui a gente vai ter uma massinha que vai render ali em torno de uns 16 bolinhos mais ou menos, né? Então você vê que diferença, como ela se torna mais cara, porque ela tem ingredientes mais caros e o rendimento menor. Então aqui a gente vai bater manteiga com açúcar, que já é uma massa um pouco mais tradicional, né, de cupcake. E como eu disse, como é uma massinha coringa, nesse caso, e ela fica uma massa um pouco mais pesada, nesse caso a gente vai poder usar saborizantes, né? A gente vai poder criar um pouco mais em cima dela. Vou bater aqui um instantinho, até virar um creme. Tirar aqui porque ele gruda nas... Tudo aqui está em temperatura ambiente, tá? Tanto a manteiga como os ovos, leite, tudo. Bom, aqui agora eu vou colocar os ovos e deixar bater. Vou parar um pouquinho aqui para a gente desgrudar ali da lateral. Vamos voltar lá. Continuar batendo. Você vai colocando um ovo, né, de cada vez. Isso, um ovo por vez. Esse tipo de batida que a gente faz aqui com os ovos, quanto mais bater a manteiga com açúcar, mais firme fica essa emulsão, esse início da massa. Tá? Aqui a gente até percebe um efeito, uma reação física que acontece com a gordura, que é a quebra da emulsão, esse efeito talhadinho que fica na massa. Tá? Isso aqui é muito comum porque a gente acabou juntando tipos de gordura diferentes, a manteiga com a gordura da gema, então isso pode acontecer. Agora, nesse tipo de massa, isso não tem problema nenhum, certo? Isso não altera em nada a receita, porque a gente vai juntar aqui a farinha de trigo que vai corrigir. Então, a farinha de trigo, ela vai funcionar como um elemento de correção. Consegue o fouet para mim, por favor? Pode ser até aquele outro vermelhinho. Vendo aqui, ó, separa tudo, mas isso aqui não tem problema, tá? Quando a gente colocar a farinha de trigo, a farinha tem o glúten vai absorver essa aguinha que parece que se soltou e a massa no final fica bem fofinha, fica perfeita. Então ninguém se assuste, né? Quando ninguém se assusta, isso mesmo. Isso aqui é uma reaçãozinha muito comum até. Só que quando a gente está fazendo uma massa de bolo, a gente tem um elemento de correção que é a farinha de trigo. Esse mesmo efeito a gente também percebe em chantilly, principalmente chantilly feito de nata, de creme de leite fresco. Aí não tem jeito. Aí quando acontecer isso, não tem como corrigir, né? Porque a gente não tem como colocar em um chantilly um elemento de correção. Até já tentei fazer algumas coisas, mas não resolve muito não. Mas aqui a gente tem a farinha de trigo. Ou seja, depois que a gente colocar a farinha de trigo, pode bater à vontade na mão, né, não na batedeira. Pode bater, sabe aquele bolinho de vó que a avó pega e faz assim, ó, fica com a bacia aqui batendo? Ó. É bom fazer bolo assim, né? Bolinho, igual o bolinho da avó. Tá. A gente batendo assim, ó, não na batedeira também, porque a batedeira é potente demais, aí vai deixar a massa pesada. A gente corrige, tá vendo? Ó, sumiu aquela quebra. Pronto, a massinha está pronta já. Então, em casa, vocês podem bater à vontade manteiga com açúcar, porque aí a gente vai ter um início de massa bem firme, e aí, se a massa está bem firme, pode ser que a gente nem veja essa quebra de emulsão. Agora a gente vai para os saborizantes. Pode tirar a batedeira daqui? Isso. Agora a gente vai ver aqui alguns saborizantes. Você consegue os 6 potinhos para mim?
Vou ver aqui, ó, tem bastante coisa para misturar. Então Separei essa é aquela bastante. massa que a gente vai fazer neutra e vai brincar com ela do jeitinho que você quiser. Isso, agora é hora de botar a cabeça para funcionar, a criatividade. Tá. Como é uma massa pesadinha, né, a gente percebe aqui ó, que ela tem uma textura pesada, ela vai aceitar bem o peso das coisas que a gente vai misturar. Então aqui, ó, vamos separar aqui, ó. Preciso de uma colher bem grande para eu pegar umas porções de massa aqui para a gente saborizar. Então eu coloquei aqui, eu separei como saborizante, tá? Só como sugestão, tá? Isso não é obrigatório. Vocês pensem aí o que vocês querem misturar. Fruta fresca, maçã picadinha. Vamos colocar para cá para a turma enxergar melhor, né? Pode tirar para mim, Tabata, esses bolinhos de fubá ali, ó, do lado de lá. Tá, maçã, cereja, fruta em lata, né? Confeitinho colorido, amendoim, uva passa. Esse aqui é bacana, que é pozinho de sorvete, ó. Então, quando a gente pensa em fazer uma massa, por exemplo, vou fazer uma massa, quero fazer uma massa de limão. Eu tenho que pensar o que eu tenho de opção que me dê o sabor de limão. Então, nós temos aí à disposição no mercado limão in natura, essência, que mais? Pozinho de sorvete, gelatina. Eu vou sempre fazer a opção do produto natural, se tiver essa opção. Né? Porque se é para colocar o limão, prefiro o limão de verdade, né? Do que uma essência. Então aqui, ó, acho que tá bom de cada um. Vamos misturar. No caso do limão de verdade, vai... Limão de verdade, né? Então aqui, ó, vamos fazer uma massinha de limão. Tá. Agora, quando a gente experimentar uma massa que tem gosto de limão, é bem importante que ela também tenha aparência de massa de limão. Porque sabe que a gente tem uma coisa no nosso cérebro que chama memória gustativa, ou seja, a nossa memória guarda tudo que a gente comeu ao longo da vida inteira. Então, quando o teu olho enxerga uma massa verde, ele busca, a tua memória busca lá o que você já comeu na tua vida que seja verde. Ou seja, eu não posso fazer uma massa verde com gosto de nada, com gosto de baunilha, uma massa de baunilha com corante verde. Então, sempre que a cor estiver associada ao sabor, vai parecer que o bolo é mais gostoso. Então aqui, ó, massa com gostinho de limão e com cor de limão. Então aqui um corantezinho. Não precisa ser nada extravagante, forte demais. Que tipo de corante que você utiliza? Esse é corante alimentício, tá? Pode ser em gotas, pode ser em gel. Olha lá, massinha de limão. Agora sim ela começou a aparecer uma massa de limão. Tá? Verdinha, né? Um tom clarinho. Verdinha. Pode trazer mais... Ah, aqui tem. Mais colheres para mim. Outra opção, quero fazer uma massa vermelha. Então lá a gente tinha o sabor e não tinha cor. Aqui, ó, massa vermelha. Corante vermelho e pó de sorvete. Ou seja, coloquei a cor, ó, mas eu quero sabor também. Não quero só cor. E aqui a gente tem um bom exemplo de um bolo bem tradicional, que é o bolo vermelho, que de verdade a gente até acha que o bolo nem é gostoso, né? Porque a gente vê ele vermelho, mas não vê o sabor de nada vermelho. E a gente busca isso, né? Então aqui, ó, vou botar o gostinho do morango, né? Eu já penso que é morango, bolo de morango. Pozinho de sorvete sabor morango. Pronto, aqui eu já tenho bolo de morango. Isso aqui é pó de sorvete, tá? Um produto até fácil de encontrar, tá em supermercado. Vamos fazer esse aqui, ó, maçã com canela. Eba, ai que gostoso esse. Olha aqui, ó. Fruta fresca, a massa é pesada, ela aguenta, ela suporta. Como é que fica a validade desses cupcakes? Quando você utiliza frutas frescas, quando você não utiliza? Tá. A validade de das massas que a gente vai preparar, de todas elas, são 5 dias em temperatura ambiente e 3 meses congelado. Agora é muito importante assim, ó, são 5 dias em temperatura ambiente, desde que ele não esteja exposto ao ambiente, porque se o bolo tiver por 5 dias em cima da mesa, descoberto, ele vai secar. Então, ninguém quer comer bolo seco, né? O bolo tem que estar sempre úmido. Então, são 5 dias em temperatura ambiente, desde que protegido. Desde que protegido. Tampado, por exemplo, eu posso pegar um bolinho, colocar aqui, pegar um bol e colocar em cima, pronto, ele está protegido. Tá? Isso faz parte da validade dele, tá? Do conjunto, né, do bolinho. Entendi. Do conjunto da validade dele, mas em geral uma massa de bolo dura 5 dias em temperatura ambiente. O que você colocou aí nesse? Amendoim. Amendoim. Então a gente pode criar sabores de cupcake a partir de uma massa básica, e tudo que não altere a consistência da massa, ou seja, não posso colocar, por exemplo, suco de maracujá aqui dentro, né? Porque aí eu vou mudar a estrutura da massa. Tá? E assim por diante, vou misturando aqui.
Todas essas massas vão para as formas, né, do mesmo jeitinho que a gente fez o outro, e vai tudo para o forno. E me diz uma coisa, primeiro o que você vai colocar aí, depois eu ainda continuo. Então a gente vai aqui, ó, cereja, vou fazer esse bem coloridinho, tá? Ó. Ai, vou colocar aqui, ó, cereja. Bem picadinho, sem a calda, bem picadinho, pelo que eu tô vendo, né? Ou Pra seja, não desestruturar mesmo a massa. Isso, não desestrutura a massa, isso mesmo. E aqui não altera em nada a validade, porque o bolo dura 5 dias, mas essas frutas, tudo que eu misturei aqui, né, dessas frutas secas, duram até mais do que a massa. Com exceção da maçã, né? A maçã, ela duraria menos, mas dentro da massa do bolo ela fica muito bem, e a maçã deixa uma massa úmida, gostosa. E Silvia, para uma festa que você vai colocar o bolo em exposição e ele vai ficar lá um tempinho, por quanto tempo que ele dura assim fofinho, gostosinho antes de começar a ressecar? Tá. A validade dele de 5 dias é do dia que eu faço até o dia que ele é consumido, né? Então, ele tem que ser servido durante esse período. Ou seja, eu posso assar o bolo uns 3 dias antes e aí sirvo ele na festa e a pessoa ainda fica com uns 2 dias para consumir. Ah, entendi. Ele não então, não é assim, você colocou lá na festa, depois de 3, 4 horas ele vai estar não. Não. E a gente vai ter, na hora de fazer as coberturas também, a gente vai ter um pouco de cuidado nisso, né? Em fazer coberturas que também suportem pelo menos o período de uma festa. Entendi. Outra coisa, muitos internautas perguntaram se precisaria untar as forminhas. Eu vi que tudo que você colocou foi sem untar. Sem untar, isso mesmo. Tá, o da xícara não precisa untar porque a gente vai comer ele de colher, né? Sim. Ah, mas então consegue para mim o copinho de 1/4, de 1/3, ou melhor, de 1/3. Tá? Então agora, essa massinha aqui, lembra que a gente colocou lá na outra forma, massa mole, a gente usou a xícara de 1/4, tá? Então isso é bem importante. Massa mole foi 1/4 de xícara. Essa massa mais firme vai ser 1/3 de xícara, tá? Ou seja, uma xícara de 80 ml. Então, durante o nosso intervalo, a gente vai assar tudo isso aqui, né? Todas essas massinhas, tá? Mas o jeitinho de fazer é igual. A gente vai colocar a massa, passar a espátula, ó, 1/3 de xícara, passa a espátula e vira no copinho. Certo? Aí escolhe uma forminha bem bonita com cores, né? O que é vermelho, forminha vermelha, assim por diante, tá? Mais alguma perguntinha? Tem sim, então, já sabemos de validade. Os internautas querem saber também o processo de congelamento dos cupcakes. Certo. O congelamento do cupcake ele tem que ser feito sempre o mais fresco possível. Ou seja, a gente tira do forno, deixa esfriar, né? Deixa sair aquele vaporzinho. Embala bem direitinho, a gente pode até embalar separadamente um a um e colocar num pote bem tampadinho. E é bacana que o pote tenha a altura só do cupcake para a gente não ficar colocando um por cima do outro, né? Então eu até tenho algumas embalagens já que eu já uso para congelar, porque vai uma fileirinha só de cupcake, todo embaladinho, vai para o freezer e na hora de descongelar, meia horinha fora da geladeira ele já está pronto, já está descongelado. Maravilha. Outra pergunta aqui da Heloísa Coelho. No caso do morango, pode usá-lo in natura na massa? Pode, só que aí a gente vai lembrar que o morango ele vai soltar líquido, né, na massa. E o morango assim, ó, é uma fruta extremamente delicada, né, para a gente trabalhar com ela. Porque mesmo a maçã já é um pouco mais resistente, né, o bolo ali a gente pode dar os mesmos 5 dias. O morango a gente tem que estar sempre observando. Né, então, de verdade, esse tipo de validade a gente vai dar mais até por observação. Ou seja, tem que fazer a receita a mais, como que é o nome dela? Peraí. Já faz bastante massa, porque você vai ter que experimentar. Isso, Heloísa. Já faz bastante massa, vai ter que ir experimentando esse bolo para que você mesma determine a validade dele, tá? Isso não existe uma bibliografia que diga para você que um bolo com morango vai durar tantos dias, né? Cozido dentro da massa. Tá certo. Tá? Diz uma coisa, o que a gente vai ver no próximo bloco? A gente vai olhar os cupcakes que vão sair do forno, o que mais? Isso. O bolinho está assando, não deu tempo ainda. Eu vou pedir para os meninos darem uma espiadinha lá, que a gente tem vontade de espiar de pertinho, claro. Né? Isso, vamos dar uma espiadinha lá para ver como tá bonito. E aí no próximo bloco, a gente vai ver os recheios, né? Porque a gente tem que agora, que a gente já tem massas, ainda mais com uma variedade de sabores, a gente tem que saber harmonizar com o recheio, né? Então começa a pensar aí na tua casa os bolos que você gosta e já pensa o recheio, o que você associa com aquele bolo, para ver se depois, na próxima aula, se as nossas ideias combinam. Com certeza. Então, internauta, não perca o nosso próximo bloco. Educar. Sucesso é aprender sempre.